Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo educacional aqui para você entender alguns pontos importantes, né, para salvar o seu trade aí, alguns pontos que vai melhorar bastante seu resultado aí, vai te evitar de entrar em trades ruins, em oportunidades ruins e fazer você filtrar algumas operações que vai fazer você tomar menos stop e as suas operações positivas, né, de gain, de lucro, pode aumentar se vocês passarem a observar esses pontos aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu riscar aqui. O que a gente precisa entender? O que eu já falei no último vídeo, as estruturas, né, que o mercado nos dá. Então a gente percebe que aqui a gente tem um fundo, né? O mercado abre aqui, a gente já tem máxima. Peraí, deixa eu mudar a cor. A gente já tem máxima, a gente já tem mínima, né? Aqui. Ai, caramba. A gente já tem mínima aqui, tá? A gente já tem a máxima aqui, a gente já tem uma mínima aqui. Beleza. O mercado ficou aqui entrelaçado, trabalhando aqui, e ele rompeu essa mínima aqui, cara, pô. Fez um movimento de rompimento de fundo, Eric. Entra o vendido aí, cara, eu até pensei nisso na hora, não vou negar. Na hora que eu tava na frente do gráfico, eu pensei nesse movimento aí, falei, caraca, vai abrir um movimento de venda aí. Só que aí agora a gente começa a observar outros pontos. Cara, aqui a gente teve, óbvio, um movimento de grande volume, a gente teve um bom deslocamento, isso aí a gente não pode contestar, a gente teve um bom deslocamento para pouca rejeição, então era um ponto positivo para a gente abrir a nossa venda. Só que vamos lá, aqui a gente encontra um ponto negativo, a gente tem no preço fundos mais baixos e no RSI a gente tem fundos mais altos. Então a gente tem aqui divergência, a gente precisa ficar ligado nas divergências, porque na maioria das vezes a gente vai ver esses movimentos com divergência no RSI, divergência no volume, e a gente vai evitar, tá, entrar em operações como essa aí. Então, uma outra coisa que a gente pode ver, Eric, uma outra coisa que você faz, que você observa e você evita de entrar quando isso acontece. Vamos lá. Para um mercado de venda, eu quero que a minha média de 9, eu estou usando uma média de 9 exponencial aqui, a média de 9 ela precisa estar abaixo da VWAP. Aqui a minha VWAP semanal, porém, como o mercado como abriu hoje é segunda-feira, então a diária também estaria no mesmo lugar. Então, eu queria, para vender, que o mercado sentisse a 9, outro ponto, ele nem chegou, já abriu com esse gap aqui muito grande e nem chegou a sentir a média de 9. Então já estava trabalhando distante da média, não chegou para sentir, para fazer um repique, beleza. Fez um movimento aqui de quebra de estrutura, porém, VWAP abaixo da 9, e como eu falei, para venda eu quero a VWAP acima da média de 9, tá? Se possível de 9,20, mas para um movimento mais curto, para um movimento mais rápido, a gente usa 9. Então, a gente tem aqui um mercado com divergência de VWAP com média, e a gente tem um mercado de divergência de RSI. Então, o que acontece? O mercado começa a voltar aqui. Começa a voltar e velas bem, assim, significativas para alta, vamos colocar. Uma vela cheia de alta, aqui a gente teve tentativa de fazer movimento vendedor, mas voltou e fechou positivo. E outra coisa que a gente tem que observar, e isso aqui, cara, é leitura de vela, e a gente vai encontrar tendência na vela. Então, o que a gente repara aqui? Eu vou até dar um zoom aqui, maior, para a gente entender esse ponto que eu vou falar agora. Se a gente tem uma rejeição vendedora e um ponto positivo, uma vela positiva depois de uma rejeição vendedora, uma vela compradora, o que a gente observa também? Se essa vela vendedora, ela fechou acima da máxima do candle anterior. E aqui a gente teve um fechamento a um pouco acima da máxima do candle anterior. Então o que? Pode acontecer a continuidade de movimento aí. Beleza, o mercado volta novamente, rejeita, fecha positivo, fechando acima da máxima do candle anterior, rompeu o VWAP, aqui a gente tem rompimento da 9, então a gente tem um mercado aqui possivelmente comprador. Eric, você já entra comprado aí, cara, literal, de verdade assim, bem de verdade, não, eu não entro, tá, comprado aqui ainda, porque aí vem outro ponto que a gente precisa observar muito. Se a gente tem aqui essa quebra de estrutura, né, a gente tem esse topo aqui,
a gente já tem uma estrutura. O que a gente vai esperar? Quebrou a estrutura aqui nesse candle. O mercado foi. O que eu vou fazer? Eu vou esperar uma troca de polaridade. Por quê? Pode ser um falso rompimento e o mercado voltar. Apesar de velas de ignição, né, de volume superior. Então, o que eu vou fazer? Vou esperar. Mercado veio, trocou polaridade, ó, o que era topo virou fundo, sentiu a VWAP, fechou aqui e eu postei esse trade hoje, essa compra no meu stories do Instagram, e eu comprei aqui, tá? Eu comprei aqui não no fechamento, mas comprei aqui acima, ó, quando a vela veio e rompeu aqui, ó, a abertura, eu comprei aqui e carreguei o trade até essa máxima aqui. Teria carregado até 1000 pontos aqui, mais de 1000 pontos se eu ficasse, mas eu não fiquei, foi 700 pontos mais ou menos aqui. Então, o que aconteceu aqui? Troca de polaridade, mercado veio, rejeição de VWAP e troca de polaridade. O que a gente teve aqui? Volume acima da média, a gente teve absorção. Cara, essa absorção aí me deu mais confiança. Por quê? Olha o tamanho desse volume. Um volume muito grande para pouco deslocamento de preço, para pouco corpo. Então, o que acontece? Era muita venda, imagine agora uma bucha, né, aquela bucha de lavar que absorve água, você jogando uma pistola de água nela, botando uma bucha aqui e jogando a pistola não vai jogar a água através dela. Por quê? Porque quando a água começa a bater na esponja, ela começa a absorver, e quando você percebe, ela absorve tanto que ela começa a pingar, ou seja, ela, ao invés de ter força para romper, ela absorveu e está jogando para fora. Então, o que acontece aqui? É a mesma coisa do preço no mercado. Houve muita venda, e os compradores segurando a compra até jogar o mercado contra esse movimento aqui. Então, a gente teve aqui essa troca de polaridade, a gente teve rejeição, a gente teve absorção, e aqui uma vela que já começou aqui com uma força. E se eu esperasse ainda para comprar aqui, também seria bom, com o stop seria na mínima ou abaixo da troca de polaridade, seria um stop um pouco caro talvez, mas o mercado nem te deu um certo calor, nem 100 pontos de contra você, e o mercado desenvolveu aí até mais de 1.500 pontos, tá? Então, o que a gente precisa observar, cara? A gente precisa observar quebra de estrutura, a gente precisa observar renovação e não só violação, porque isso aqui, ó, é uma quebra de estrutura. Não, isso aqui só violou, ele não renovou, ele absorveu aqui e voltou no movimento. Então, se a gente parar e observar esses pontos, alinhamento de média, absorção, troca de polaridade, aumento de volume, rejeição e divergência de RSI, cara, você com certeza vai sair de vários stops aí, vários movimentos que você tente antecipar o movimento e acabe tomando stop aí por tentar entrar em uma operação que tá te mostrando que tem divergência, que pode ser um movimento falso, tá? E você acaba entrando. Então, depois disso aqui, você vai começar a observar quebra de estrutura, topo e fundo, rompeu topo, rompeu fundo, beleza. Tem volume, não tem divergência no RSI, as médias estão alinhadas. Se é para venda, a 9 está abaixo da VWAP. Se é para compra, a 9 está acima da VWAP. A gente pode observar aqui, ó. Quando eu comprei, ó, a 9 estava acima da VWAP, teve rejeição na VWAP, teve troca de polaridade, teve absorção, teve mudança de caráter. Se eu esperasse ainda tinha rompimento de pivô. Então eu tinha todos esses contextos para me dar essa operação de compra. Ou seja, eu ficaria muito mais tranquilo. E mesmo se eu tomasse um stop nessa operação, eu não ficaria tão estressado, não ficaria tão mal. Por quê? Porque eu fiz exatamente o que tinha que fazer. Eu não antecipei e eu não entrei por emoção. Eu entrei por quê? Porque eu tinha vários contextos me mostrando que haveria ali um possível movimento de alta. Beleza? Então, eu espero que vocês possam observar esses pontos a partir de agora e parem de entrar contra médias, contra divergência, entrar a favor de um movimento que não tem volume. Se não tem volume, não tem combustível, é a mesma coisa de um carro sem combustível, tá? Não tem movimento, não tem força. Então, quando a gente passa a observar todo esse contexto, era como se tivesse várias pessoas, vários experts, vários analistas dizendo, cara, compra, 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 compra. Até aqui, nesse movimento, a gente não tinha um movimento que a gente tivesse insegurança de comprar, tá? Então, por isso eu comprei bem tranquilo, o stop estava logo abaixo, mercado em momento nenhum me deu calor, foi embora, me deu 700 pontos,
tá? Então, fiz projeção de FIBO, mas isso aí também vai para um outro vídeo, e eu explico o que é uma projeção de FIBO, o que é expansão de FIBO, o que é espelhamento e tudo mais, mas focando nisso, cara, quebra de estrutura, renovação de topo e fundo, o movimento do candle. Outra coisa, sempre que é uma tendência, espere que o movimento da vela sempre esteja fechando acima da máxima ou mínima do candle anterior. No caso da compra, eu preciso que as velas estejam fechando acima da máxima do candle anterior. Olha só aqui, a gente teve, depois que eu comprei, máxima aqui, fechou acima. Aí aqui, máxima aqui, fechou na máxima. Máxima aqui, o próximo candle fechando na máxima. Aí aqui ele começou a fechar abaixo. Aqui ele começou a fechar abaixo. Olha o que aconteceu aí. Teve um repique de... vamos ver aqui. Um repique de 300 pontos. Tá? Então, por quê? Porque começou a fechar abaixo da máxima e a gente consegue perceber que essa força de alta pode estar se acabando. Pode ser um repique ou pode ser uma reversão de tendência, mas para isso a gente precisa estar ligado também nessas questões, nos fechamentos da vela. Então, quando fecha, no caso de compra, acima da máxima do candle anterior, isso mostra a força na tendência. Se está numa tendência de baixa e o candle fecha abaixo da mínima do candle anterior, então a gente tem um movimento aí, talvez, de continuidade no movimento de baixa. Beleza? Então é isso. Comece agora a observar esses pontos. Espero que eu tenha te ajudado aí, tá? E que os seus trades a partir de agora possam ser mais lucrativos e mais assertivos. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Curta, compartilha e segue lá no Instagram. Beleza? Eu sempre posto coisa por lá. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.